Como estava falando, a bondade e a benignidade são duas características dentro do caráter de Jesus Cristo, que muitas vezes que a gente pedir para defini-las, nós geralmente vamos definir elas de formas muito parecidas, porque elas realmente se parecem muito. Pois, por exemplo, o Aurélio, o dicionário, diz o seguinte, que a benignidade é o ser afável, favorável, suave, bom, aquele que não apresenta um caráter grave, duvidoso. A bondade leva como a disposição natural que nos leva a fazer o bem e não o mal. É a qualidade do ser bom, a boa índole, o brando, benevolente. E nós, se pegamos a palavra de Deus, em vários textos nós vemos que nós, como cristãos, nós somos exortados através do amor de Deus, nós sermos benignos e sermos bondosos uns para com os outros, porque é isso que reflete e expressa o nosso relacionamento com Deus e expressa também o nosso relacionamento uns para com os outros, para que o mundo veja a diferença e o amor de Jesus Cristo através de nós. Jesus, ele disse aos seus discípulos, na sua última conversa antes dele ser preso, traído e morto, ele disse que se nós nos amarmos uns aos outros, o mundo reconhecerá que verdadeiramente nós somos discípulos de Jesus. Então, o ser benigno, o ser bondoso, segundo a palavra de Deus, nos ensina que é a disposição, a obediência a Cristo que nos leva a fazer o bem e não o mal. É onde nós realmente nós podemos nos enquadrar, nós podemos nos encaixar de acordo com os padrões que a palavra de Deus nos ensina, daquilo que a palavra de Deus nos mostra, porque, como nós falamos no título dessa mensagem, ela é expressa através das nossas atitudes, não apenas das nossas palavras. O apóstolo João mesmo diz que, filhinhos, amai-vos uns aos outros não apenas de palavras, mas com as suas atitudes. Muitos, infelizmente, muitos deixam, muitos saem das nossas igrejas porque muitas vezes o nosso amor é muito teórico. Muitas vezes o bendito, se sinta amado, mas você aí e eu aqui. Quando a Bíblia nos diz e nos mostra que o amor e a bondade também estão intimamente ligados à unidade. Se nós pararmos e lembrarmos um pouquinho lá da igreja primitiva, a palavra de Deus nos diz, logo nos capítulos 2 e 3 de Atos, que a igreja ela crescia por causa da perseverança na palavra, por causa também da unidade entre os cristãos que era, sem dúvida nenhuma,
era o marco principal. O amor a Cristo expresso na vida daqueles homens e daquelas mulheres, ao ponto de que Lucas ele escreve que contavam com a simpatia do próprio povo. De muitos até que até perseguiam, tanto da parte dos romanos quanto da parte do judaísmo, muitos também já viam a diferença que Jesus Cristo fazia na vida daqueles homens e daquelas mulheres. Porque é isso que realmente atrai vida, atrai pessoas. Nós sabemos que nós estamos num mundo extremamente carente de bondade e de benignidade. E nos quais Deus ele nos desafia a irmos até além de barreiras, muitas vezes até inconscientemente nós permitimos que se levante nas nossas vidas barreiras de preconceitos vãos, para que nós muitas vezes até escolhamos para quem que nós vamos pregar a palavra. Quando a Bíblia diz que Deus amou a todos nós, amou a toda a humanidade. Isso nos faz lembrar um texto bastante conhecido, que nós conhecemos muito bem, que está lá em Lucas, no capítulo 10. Acho que os irmãos estejam abrindo. A partir do versículo 25. Versículo 25 a 37. Que diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus respondeu: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojavam e, espancando-o, se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando naquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no dia seguinte, tirou 2 denários e disse ao hospedeiro: cuida dele, e tudo que gastares a mais eu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então ele disse: o que usou de misericórdia para com ele.
Então disse Jesus, vai tu e faze. Essa história nós conhecemos muito bem, a história do bom samaritano, que um homem que havia acabado de sair de Jerusalém, muito provavelmente nós podemos imaginar, nós podemos pensar que ele já estava saindo do culto, voltando para Jericó, e daqui a pouquinho, quando ele está lá no meio do caminho, doido para chegar em casa, daqui a pouco ele é assaltado, apanha, foi deixado praticamente morto, mas daqui a pouco passaram dois líderes religiosos. Passou um sacerdote, passou um levita, mas muitos poderiam até pensar, provavelmente eles estariam com pressa. Mas como é que eles estariam com pressa porque eles estavam saindo de Jerusalém? Então, por fundo, eles não estavam indo. Provavelmente estavam viajando ou voltando para casa também. E muitas vezes eles podiam estar lá pensando, mas será que isso aqui não é uma emboscada, não? Será que isso aqui é... Bom, ele já está quase morto. E pelo menos que eu lembre, a lei de Moisés diz que eu não posso tocar nesse cara aqui. Quando nós lembramos que a palavra de Deus, ela, mais uma vez, ela é expressa nas nossas vidas através das nossas atitudes. Por mais simples que elas sejam no nosso dia a dia. Hoje, quando eu estava vindo aqui para a missão, eu precisei passar primeiro no banco, depois fui para a rodoviária, fui garantir o meu lanchinho, né? Fui comprar o meu lanche lá naquela lanchonete, né? Ali da rodoviária, né? Aí daqui a pouco, quando eu tinha acabado de pagar o que eu ia consumir, o caixa me perguntou, você não quer uma sacolinha, não? Porque a quantidade aí realmente está grande, né? Eu quero sim, por gentileza. Aí o rapaz olhou e falou para mim assim, poxa vida, como é bom ser educado, né? Quanta gente chega aqui quase me xingando e raras vezes eu escuto alguém falando por favor, muito obrigado, por gentileza. A gente não faz ideia de quantas nossas atitudes podem mudar a história de outras vidas. E se trazemos para cá, se lembrarmos desses dois líderes religiosos aqui, tu falou, o que é seu é seu. Quer saber? Você está desse jeito aí? Eu vou embora. O problema não é meu, não é comigo. Tchau. Só que diz aqui o texto que chegou um samaritano, que já naquele tempo não se dava nada dentro de Deus, pelas questões culturais, raciais, pelas questões religiosas. Mas quando ele viu aquele homem cair, quase morto, esse homem não pensou duas vezes. Diz o texto que ele viu, achegou-se a ele
tomou nos seus braços, cuidou dele com os recursos que ele tinha naquele momento, levou para uma hospedaria. Interessante quando o texto diz que no dia seguinte ele foi, já deixou algo já pago antecipadamente, mas disse, olha, se ele gastar ainda mais, se precisar gastar, não se preocupa, pode colocar na minha conta. Que quando eu voltar, eu acerto. Porque Jesus, ele disse em uma frase só, no Sermão da Montanha, para nós concluirmos aqui, quando diz que ele disse a respeito, aqui também em Lucas, que ele diz, no capítulo de número 6, a partir aqui do versículo 27 ao 36, mas que ele diz, nos versículos 35 e 36, amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestem sem receber de volta, pois assim será grande a sua recompensa, e sereis vistos, sereis reconhecidos como filhos do Altíssimo, porque Ele é bom, Ele é benigno, Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Ele tem sido muito bom para conosco. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai Celestial o é. Mas para fechar o versículo de número 31, que resume o porquê também nós devemos ser benignos e bondosos uns para com os outros. Diz que assim como quereis que os homens os façam, façam vocês da mesma forma. Muitas vezes o próprio Paulo diz aos Gálatas que no capítulo seguinte, que aquilo que o homem planta, é isso que o homem planta. Se desejamos realmente colher aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a sua bondade, a sua benignidade para conosco, façamos então a nossa parte também. Amém? Amém.